Salve, salve galera! Mais uma vez, eis-me aqui, né? Tentando deixar alguma palavra, algum ensinamento para aprender também, né? Toda vez que a gente passa alguma coisa, nós na verdade estamos aprendendo, agregando, fortalecendo o nosso cérebro, né? Criando músculos cerebrais. Isso traz dopamina para que nós possamos fazer mais e mais. Se chama mente em crescimento. Hoje eu vou falar sobre 6 pilares que são fundamentais para que nós possamos ter uma vida plena, abundante, tá? Quando eu falo vida plena e abundante, nem sempre é financeiramente. Muitas vezes não precisa ser financeiro. A parte financeira, na verdade, é uma consequência dos resultados que vão supostamente aparecer para você. Vai ser uma coisa inevitável seu sucesso quando você tiver essa plenitude, essa abundância de vida, quando eu vou começar a viver essa plenitude. Não digo que eu vivo isso ainda, mas essa é minha busca. E eu não falo por mim mesmo, tá? Muitas coisas, talvez todas as coisas aqui eu faça. Porém, hoje eu estou baseando todo o meu conteúdo na ciência, nos prêmios Nobel de medicina, em pessoas proeminentes do mundo. São cientistas relevantes, expoentes, os quais todos vocês deveriam pesquisar sobre essas pessoas, sobre esses livros, os quais vêm mudando a minha vida, né? Eu já li esses livros, eu venho relendo, vendo mais comentários sobre pessoas, sobre os médicos que comentam sobre esses livros. Então vamos lá. Segundo Bruce Lipton, que é prêmio Nobel no livro Biologia da Crença, o qual eu recomendo para que todos pudessem ler e conhecer esse livro, onde ele fala do poder das células, que ele fala sobre as células ser individuais, sobre o trabalho que as células fazem dentro do nosso corpo, sobre as células ser inteligente, sobre células ser mini-homens. Eu chamo eles de soldados, né? Eu chamo de exército universal que nós temos dentro de nós mesmos. Bruce Lipton diz que são hominhos trabalhando. Alguns são tijolos, outros são mensageiros, outros são operários, outros são médicos, outros são cientistas, outros são psicólogos, enfim, nós temos um laboratório, nós temos um universo dentro de nós e é assim que ele fala sobre as células dentro do corpo humano. E eu creio que pela palavra nós dominamos esse exército de células, fazendo com que elas nos ajude a ser pessoas melhores. No Segredo dos Telômeros, também uma cientista, Elizabeth Buckingham, ela diz que os pensamentos potencializam e mandam ordens às células para que elas possam obedecer, como fosse uma ordem de serviço, elas estão a nosso serviço. Então, o que você fala, elas escutam e elas acatam. Então vamos lá. O primeiro fator aqui importante, segundo Bruce Lipton, o ambiente. Depois ele fala sobre religião, alguma fé. Ele fala sobre propósitos. Ele fala sobre relacionamento pessoal, interpessoal, relacionamento com pessoas. Ele fala sobre movimentação do corpo, se movimentar. E ele fala também sobre alimentação, né? Então, porém, o foco do Bruce Lipton é mais a ciência das células, do que as células precisam, como que as células criam hábitos bons e hábitos ruins. Então tudo depende do ambiente, o principal fator é o ambiente onde nós vivemos. O que seria o ambiente, né? O ambiente é nossa casa, é nossa vizinhança, o ambiente é nosso local de trabalho, o ambiente, o nosso deslocamento até o nosso trabalho, que pode gerar estresse, enfim, e os lugares os quais nós frequentamos, digamos, pessoas gostam de parque, outras pessoas gostam de fazer alguns passeios, enfim, os ambientes são esses locais. Então ele diz que as células se acostumam com o ambiente. Então o ambiente, o que seria? Seria também a sua mesa, o que está em cima da sua mesa, o ambiente seria o que as pessoas fazem. Digamos que, como diz alguns especialistas ou até alguns coaching, nós somos a média das 5 pessoas às quais nós mais nos relacionamos. Isso tem a ver com o ambiente, né? O segundo fator, ele fala sobre a religião. As pessoas que proferem alguma fé, as pessoas que frequentam algum templo ou alguma igreja, alguma coisa, algum tipo de coisa espiritual, essas pessoas também tendem a viver melhor. As células gostam disso. Então, quer dizer, cultuar Deus. Eu falo Deus, Deus Altíssimo, o Criador. Tem pessoas que cultuam outros deuses
Enfim, não quer dizer, isso não quer dizer que essas pessoas não estejam recebendo também essa alegria, esse potencial que o corpo tem por ela estar cultuando esses outros deuses. Eu já não sei, tá? E ele fala também sobre propósito, que as pessoas que têm propósito, com certeza isso é evidente. As pessoas com propósito, elas vivem, elas acordam dispostas, elas acordam com vigor, elas acordam com vontade de viver, porque ela tem propósito. E também ele fala sobre relacionamentos. Nós nascemos para nos relacionar. Então ele fala sobre relacionamentos, sobre relacionar com pessoas pessoais, relacionamento pessoal, interpessoal, entre você mesmo, oração, meditação, enfim. E por último, que eu digo que sempre é a base de todas as coisas, ele fala sobre alimentação. Por que eu tô falando tudo isso sobre o Bruce Lipton? Porque ele ganhou um prêmio, ele era um cientista ateu, o qual fazia clone de DNA humano, buscando conhecer as células. Hoje ele acha impossível não existir Deus com tanta complexidade que existe no corpo humano. É muito louco esse livro, se você vê, você fica fascinado. O que esse cara descobre, a descoberta dele para mim foi uma revelação de Deus na vida dele e ele não sabe ainda disso, mas foi uma revelação de Deus para que ele transforme muito cientista, né? Porque a maioria dos biólogos são teoria da evolução, né? Eles são ateus e o Bruce Lipton foi quase foi apedrejado pelo fato dele desmistificar toda a lei de Darwin, né? A teoria da evolução. Então ele foi muito criticado, muito condenado por isso, até mesmo que ele era professor já de universidade há 30 anos. Então imagina como foi essa transformação, essa revelação que veio na vida dele, né? Então não foi fácil para ele. Por que eu tô falando do Bruce Lipton, colocando ele como protagonista disso tudo? Porque existem evidências em vários livros que são prêmios Nobel também, que são livros que hoje são relevantes pra caramba, todos deviam ler, que o outro é Zonas Azuis do Planeta, de Dan Buettner, né, que ele é um repórter da National Geographic. Ele fazendo pesquisas, entrevista, reportagem, ele descobriu as zonas azuis do planeta, ele mesmo, que não é médico, mas ele depois ele juntou uma equipe de pessoas, psicólogos, médicos, toda a gama da medicina para escrever esse livro e fazer as experiências com essas pessoas, que seriam as pessoas que são as pessoas centenárias do mundo. Tem uma no Japão, outra na Itália, que é a Sardenha, Costa Rica, tem na Grécia, né? E tem também um vilarejo nos Estados Unidos, que são as pessoas que vivem como zonas azuis. Quer dizer, os Blue Zones, né? São as pessoas mais longínquas, são as pessoas mais velhas do planeta. Só que eles não são velhos gagás, simplesmente eles são velhos jovens. São velhos que andam de bicicleta, são velhos que carpem seus jardins, são velhos que carpem suas hortas, são velhos que pescam, são velhos que se locomovem, são velhos que estão em seu perfeito, em robusta velhice, como diz lá em Jó, né? Então, essas pessoas foram estudadas por vários cientistas e todas elas fazem também essas coisas. Elas fazem Moai, que é uma reunião, elas têm um relacionamento entre elas, né? Elas fazem atividade física, não fazem academia, não fazem corrida, mas elas sobem e descem morro, elas pescam, elas carpem os seus jardins, eles são caçadores, enfim. Então, tem outra comparação com a teoria de Bruce Lipton. E um outro livro também muito relevante que fala O Segredo dos Telômeros. Os telômeros são a base do início da vida até o final dela, a qual você pode encurtar ou você pode simplesmente ela ser encurtada normalmente. Digamos que existem pessoas hoje com 50 anos, só que com uma genética de 60. Vou dar um exemplo assim. Então as pessoas estão envelhecendo antes do tempo. Então esse livro mostra que os segredos estão nos telômeros. É tipo uma célula-mãe que está acima da célula-tronco, está acima do GH. Você faz ela ficar desgastada, é como se fosse um cadarço. Quanto mais ela vai se desgastando, mais você vai envelhecendo, mais você vai ficando vulnerável e mais você vai ficando doente. E esses 3 livros, né, esses 3 documentários, eles falam a mesma coisa. As pessoas que vivem mais são as pessoas que têm todos esses protocolos, que é uma boa alimentação. O pessoal das zonas azuis do planeta, eles têm uma alimentação à base de vegetais e grãos. Eles fazem Moai, eles têm uma parte religiosa e eles também vivem por propósito, eles têm propósito. E tem todos os prêmios Nobel
Em todas as áreas, esse livro aqui ganha em primeiro lugar, incomparável. Não existe livro, não existe cientista que possa desvendar, saber a complexidade desse livro enigmático, qual todas as coisas estão aqui. Porém, não é tão simples assim de ser revelada. Então, vamos lá, né? Vamos ver aqui o que o próprio Cristo deixou aqui para nós. O grande mandamento. Chegando nos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Os escribas, né, eles sempre estavam questionando Jesus. Por quê? Porque Jesus não era ninguém para eles. Eles eram os caras que eram os estudados, eles eram os juízes, eles eram os criadores de lei. Então, eles queriam pegar Jesus nas palavras. E foi impossível, né? Impossível pegar. A mente do Senhor era perfeita e é perfeita até hoje, né? Aí Jesus disse assim, ó: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro ele exalta a Deus falando só existe um Deus. Ele é o único Senhor. Aí diz assim, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. O que seria isso, né? Todo o teu coração, todo o teu entendimento e toda a sua força, né? O que seria isso? Como é que eu amo Deus com a minha força? Como é que eu amo Deus com o meu entendimento? Como é que eu amo Deus com o meu coração? É tudo isso muito complexo, né? Mas eu tento fazer isso. Com o meu pequeno entendimento, eu tento fazer isso. Mas vamos lá. Então esse é o primeiro mandamento, para que nós possamos amar Deus com toda a nossa força, né? E ele fala assim, e o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior do que este. É interessante, né? Ele fala que não existe um mandamento maior do que amar o próximo como a ti mesmo. Então quer dizer, é o maior mandamento de todos. Resumindo, Cristo, a única coisa que Ele quer que nós façamos nesse tempo é amar o próximo. A única coisa que nós temos que fazer nesse tempo é nos relacionarmos com amor, com empatia com outras pessoas. É a única coisa que Ele deixou como mandamento para nós. Porque Ele diz que se nós amarmos o próximo, nós também estamos amando a Deus. Então você vê que toda ciência, ela cai aqui na Bíblia. Porque o principal foco e objetivo da nossa vida é amar o próximo. É difícil amar o próximo, hein? Difícil. Mas a gente chega lá. E também, umas pessoas já me perguntaram, eu também não sabia e nem tenho certeza de tudo isso que eu digo. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que a palavra de Deus é a expressão da verdade. E o que está aqui é verdade. E para mim é absoluta. Não existe relatividade na palavra de Deus. Para mim, é na minha opinião. E as coisas que eu faço, que estão na palavra, elas dão certo sem sombra de dúvida. Por isso que eu prefiro esperar no Senhor. Quando eu não espero, eu cago, eu erro, eu ramelo. Porque eu sempre fiz isso, sempre errei. Então eu fico esperando o Senhor mais um dia, eu espero mais um dia até que Ele faça. E quando Ele faz perfeito. Quando sair perfeito, sem margem de erro, é Ele fazendo. Quando somos nós, geralmente tem brecha, tem falha, tem confusão. Então não antecipe as coisas. Descanse e espere no Senhor, porque assim diz a palavra. Então vamos lá. Aqui em Romanos, essa carta de Romanos é fantástica, um pouco complicada para mim também, mas vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu uso essa palavra. Todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então é melhor nós amarmos e fazermos e esperarmos em Deus, porque Ele fala que tudo coopera, todas as coisas, não deixa nada de fora. Até os mínimos detalhes Ele faz para nós. Então ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que eu entendo aqui? Segundo o seu propósito, não é o meu propósito que eu tenho que cumprir, e segundo o propósito dele. Se eu estou enganado, por favor, me corrijam. Então, digamos que não existe propósito que não seja de Cristo para as nossas vidas. Digamos também que para todas as pessoas existe um propósito nesse tempo. Porém, como chegar, né? Como buscar esse propósito? Eu acredito que seja só por meio da palavra do Senhor.
porque senão seria tudo muito fácil, né? Tudo seria muito fácil. Bom, eu já falei sobre a ciência, né? A ciência chegando em Deus, que nem o Dr. Bruce Lipton, ele, de tanto investigar a complexidade do corpo, ele acredita na possibilidade que seria impossível não existir Deus. Eu não sei se ele é convertido ou se não é, mas ele recebeu de Deus uma revelação fantástica que pode mudar o mundo. E os outros livros, que nem Zonas Azuis do Planeta e O Segredo dos Telômeros, são só 2 livros que são prêmios Nobel também, para que vocês possam entender, todos possam entender que todos os, digamos, o ambiente, a forma de vida, como viver feliz e buscar sua plenitude nesse tempo, tudo a ciência vem provando e cada vez com mais precisão, cada vez com mais força, cada vez fica mais difícil de esconder esse Deus invisível qual age nesse corpo, que eu chamo de a criação mais perfeita do homem.